Bom dia a todos, eu sou Ana Paula Teixeira, gerente de conteúdo aqui da Fispal Tecnologia. Vou estar conduzindo vocês hoje nesse webinar sobre gestão de dados e eu estou com uns convidados muito especiais. Então, eu queria apresentar para vocês a Tereza Delfina Cortelazzi, que é gerente nacional de pesquisa e desenvolvimento da Arcor. Tudo bem, Tereza? Bom dia, Ana, tudo bem? Um prazer, agradeço aí o convite de estar aqui falando desse tema que eu adoro com vocês. Com certeza vou aprender muito aqui hoje. Muito bom. Estou também com a Gabriela Oliveira, a gente já combinou aqui nos bastidores que eu vou chamar ela de Gabi o tempo inteiro. A Gabi é gerente executiva de pesquisa e desenvolvimento de inovação e qualidade, também assuntos regulatórios da Cacau Show. Tudo bem, Gabi? Bom dia, Ana, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Realmente um assunto muito interessante e que pode contribuir aí com os processos de pesquisa e desenvolvimento, então gostaria de agradecer o convite. Muito bom. Eu estou também com o Fábio Elias, que é diretor de desenvolvimento de portfólio da Siemens, Digital Industry Softwares para a América do Sul. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Ana? Bom dia a todos. É um prazer participar com vocês aqui desse webinar e contribuir um pouco aí com a visão e experiência da Siemens nesse assunto que é tão interessante. Muito legal, a gente já está com bastante gente aqui, bastante indústrias diversificadas. O legal do digital é isso, a gente poder trazer gente de vários estados, né, e poder fazer esse bate-papo acontecer de uma maneira ampla, né? Então, vamos direto ao ponto. O nosso tema hoje é gestão de dados, né? A gente sabe que esse tema tem revolucionado as nossas indústrias, são muito acontecimento rolando, né? As indústrias todas procurando temas para automação, procurando como fazer a integração de dados. E a gente vai começar, então, esse bate-papo. Eu queria logo chamar, então, aqui a Gabi para ela contar para a gente, né, Gabi? Como que tem sido essa transformação digital para vocês? E o que vocês têm aí na parte de gestão de dados? Depois eu passo ali para a Tereza. Muito bem. Bom, hoje nós temos vários sistemas, né? Eu acho que a gestão de dados ela é muito importante. Nós, aqui na Cacau Show, temos um volume de desenvolvimento bem significativo, uma empresa inovadora que lança aí praticamente um produto por dia, né? Então, a gestão de dados é super importante nesse processo. E nós temos aqui hoje um sistema bacana para o lançamento de produtos, né? Falando um pouquinho de P&D, porque falando de indústria como um todo, nós temos vários sistemas que hoje alguns já estão integrados, outros não, mas temos inclusive sistemas com a franquia. Nós trabalhamos um sistema de franquia, então nós temos o nosso sistema aqui de estoque, de pedidos, totalmente integrado com os das lojas, para que a gente possa fazer essa movimentação aí online o tempo todo, né? Mas em P&D, nós temos hoje um sistema que não trabalha ainda com inteligência artificial, mas que faz a integração de todo o processo de lançamento, do briefing até o pós-venda, né? Até para acompanhar realmente viabilidade, venda e aquilo que foi projetado. Então, nós conseguimos aqui fazer essa construção de uma forma bacana e estamos nessa fase de conexão, né? Então, como fazer ele se integrar com outros sistemas de fábrica, de controles, né? E de documentos que já existiam, para que a gente possa fazer esse processo. Então, eu acho que é uma constante transformação para isso. Muito bom, muito bom. Esqueci de comentar aqui para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, mandem aqui no Q&A, que a gente tem o chat, que é para a gente interagir, mas também mandem aqui no Q&A, que é onde eu vou ficar de olho para a hora que a gente abrir para perguntas para eles. Podem ir mandando, que no final eu vou ajustando, tá? Tereza, como a Gabi comentou, é uma insanidade de velocidade hoje para lançar produtos, né? Se vocês não tiverem as informações todas gerenciadas, né? Isso pode realmente deixar a empresa mais lenta, né? Como que está aí na Arcor? Conta para a gente. Aqui na Arcor, acredito que, como a maioria das empresas, a precursão da automação e da gestão da informação, ela nasce na área industrial, e o P&D como uma área de suporte e interface com tudo que vai ser produzido, interface com qualidade, com a parte das operações de abastecimento, de geração de demanda, é como que a gente vai sendo impulsionado, e é meio que um caminho sem volta, que a gente evolua e vá nessa etapa de melhoria contínua do que é a gestão e a assertividade da disponibilidade dos dados, né? Quando você fala do ágil, essa cobrança que a gente tem de agilidade, eu entendo que o ágil, ele passa muito pela comunicação assertiva do time multidisciplinar, que faz, por exemplo, o lançamento de um produto,
E quando a gente fala dessa comunicação, quando a gente tem os dados compartilhados de uma forma clara entre os times, ajuda na comunicação e ajuda na agilidade. Então, a gestão dos dados e esse fluxo coerente, entre aspas, do que é a informação que tem que chegar em cada lugar em tempo e forma, ela é chave, sim, para a gente fazer um lançamento não só rápido, mas assertivo para o mercado. E as tecnologias têm sido muito bem-vindas para ajudar a gente nisso, claro. E você estava comentando aqui nos bastidores, né, que a Arcor é uma empresa que já tem essa digitalização, digamos assim, que é o primeiro passo aí para a gestão de dados como um todo, bem avançado, né? Queria que você me contasse um pouquinho disso. Na verdade, a Arcor é uma empresa que tem muitas plantas e é uma fortaleza quando a gente tem a integração de dados, porque facilita o compartilhamento, né? E compartilhar dados que gerem informação, eles geram valor. Então, a nossa área industrial, nossa área de engenharia é muito sólida, tanto em processos de gestão como em processo de dados, o que faz a gente ter uma maturidade aí, e a área de pesquisa e desenvolvimento ela está inserida já há muitos anos dentro disso. Por exemplo, o sistema de especificações, que hoje é uma das bases do sistema da gestão integrada de qualidade, que é uma fortaleza, a área de gestão de qualidade que a Arcor tem, está baseada num sistema que, na parte de P&D, ele faz uma grande interface, desde a elaboração da especificação até a disponibilidade da mesma e a garantir que ela está vigência atualizada, por exemplo, é feita há muito tempo num sistema. Então, a gente tem vários sistemas, tem a da formulação, por exemplo, como vários sistemas que a gente já usa, né? A nossa grande oportunidade é como integrar todos esses sistemas numa grande plataforma, que é um projeto que a gente está trabalhando atualmente também. A gente vai entrar nessa integração aí, porque eu quero entender um pouquinho do Fábio. Fábio, é legal ter você aqui, Fábio, porque a gente está vendo aí um pouquinho, conhecendo um pouquinho das dores, né, das indústrias. E vocês que estão aqui no webinar também, pode contar aí para a gente, se vocês, como é que está o P&D de vocês, está automatizada, não está? Vocês estão na parte de digitalização? Compartilha com a gente aqui que eu atualizo eles. E você tem visto também, né, Fábio, as necessidades dessas indústrias. Então, eu queria que você contasse para a gente o que quando uma indústria de alimentos e bebidas, né, chega para vocês, o que eles pedem, qual que é a dificuldade aí primordial, principalmente na parte do P&D. Está no mudo, Fábio. Frase mais ouvida durante a pandemia, né? Assim, realmente a gente conversa com muitas empresas, né? O que a gente normalmente identifica são níveis completamente diferentes de maturidade. Tem empresas que têm processos bem estabelecidos, estruturados, mas assim, sem generalizar, né? Mas colocando um pouco do cenário comum que a gente vê, normalmente o processo de P&D ele tem a sua complexidade, são muitas atividades, muitas áreas que estão envolvidas dentro desse fluxo, né? Que começa ali com marketing comercial, depois vem P&D, alinhamento com executivos, qualidade, ou seja, tem uma grande quantidade de pessoas envolvidas e uma quantidade enorme de dados, né, em fluxo de informação. E o que a gente vê muitas vezes na prática é que esses dados eles não estão estruturados, muitas vezes a gente encontra informação ainda em papel, que depois é até digitalizada, mas quando fala digitalizada é escaneada e guardada, né, num PDF, dados em planilha, a troca de informação muitas vezes acontecendo por e-mail, muitas vezes a confirmação por telefone, perdendo evidência, né, de avançamento de etapas. E quando a gente encontra, né, muitas vezes as empresas que têm isso um pouco mais estruturado ainda encontram alguns silos de informação, né? Então a gente vê que na prática as coisas acontecem, né? Você vê aí as empresas sendo bem-sucedidas, mas com um esforço muito grande, né, para isso acontecer, para organizar, manter esses dados atualizados, né? E aí os impactos que a gente vê como dor é a dificuldade de ter o acompanhamento, a rastreabilidade do processo, entender onde que está exatamente o processo. Muitas vezes um processo pode ficar parado porque alguém não deu continuidade e você não tem a rastreabilidade disso. Então, na prática, né, tem outro problema importante aí, que é a questão, muitas vezes, quando você manipula a informação de diferentes formas, com relação à incerteza e à confiabilidade dos dados, é muito comum a gente ver, puxa, preciso trabalhar onde está a última versão, mas será que essa realmente é a última versão? A documentação está atualizada? Com quem que está? Então, todo esse tipo, né, de atividades, pesquisa, pergunta que leva tempo, consome, né, ela não agrega valor no processo direto propriamente dito, né? É muito tempo perdido, muitas vezes, com atividade que agrega um pouco. A gente chega a ver aí um número grande,
né, tem estatística no mercado, mas entre 30% e 50% de tempo gasto, muitas vezes com atividades que não agregam valor, que geram depois retrabalho, pouco reuso de informação. Tem um problema latente que a gente encontra também, e isso é em empresas de diferentes tamanhos, que é a questão da propriedade intelectual, aquela questão muitas vezes, né, do conhecimento está na cabeça dos analistas, de algumas pessoas, e eventualmente acontece, mercado aquecido, você perde esse recurso, e aonde que está essa informação? Passou 2 anos, um projeto que eu interrompi, eu quero retomar, da onde, né, onde está a informação, onde eu parei. Então, esse é um pouco do cenário que a gente vê hoje, e essa questão de como organizar, estruturar, né, e ter essa base consistente de informação é um pilar importante, né, dentro dessa jornada. Então, a gestão de dados é um ponto bem crítico que a gente vê hoje. O que eu percebi é que todos vocês citaram a palavra complexidade, né? Então, realmente, deve ser um negócio bem complexo. Mas, Gabi, eu queria que você comentasse para a gente, né, como a gente passou por um período longo de pandemia, que as equipes não estavam todas juntas. Você acha que esse período ajudou vocês a melhorar esse processo de qualificar a informação, de selecionar essa informação e colocá-la no local certo, né? E também como esses times multidisciplinares têm se relacionado, porque cada vez mais com tecnologias, isso também tende a facilitar, né? Esse é o caminho mesmo, Gabi? Então, Ana, na verdade, nós ficamos pouquíssimo tempo fora da empresa, né? Nós, naquele período de 2020, nós saímos aí, paramos a fábrica, inclusive, tivemos um período de parada de fábrica, que foi aquele período mais crítico, e na sequência nós voltamos, quando foi comecinho de junho, nós já estávamos em ritmo total, porque nós tínhamos um Natal a entregar. Então, nós não tínhamos muita opção, né? E aqui nós acabamos voltando e trabalhando. Por sorte aí, né? Acho que por trabalho também de todo mundo, nós já tínhamos um sistema que fazia essa conexão. Nós temos hoje esse sistema que ele conecta todas essas áreas, né? Então, o que o Fábio comentou era uma realidade também para nós, né? Descobrir em que fase estava, com quem estava parado. Os nossos processos hoje passam por mais de 8 áreas internas. Nós temos aqui uma agência interna que trabalha com arte, nós temos toda a parte de supply, enfim, PCP, produção, qualidade, P&D, e todo esse processo era difícil quando nós precisávamos saber, dentre tantos projetos que acontecem ao mesmo tempo, onde estávamos, né? Então, imagina que nós temos aí, na última Páscoa, nós tivemos 80 produtos novos, né? Então, imagina conectar tudo isso, era bem difícil. E agora o nosso sistema faz essa conexão que o Fábio falou, e inclusive eu consigo puxar por projeto o histórico, quantos dias ele esteve com cada pessoa, em que fase ele está, né? Eu consigo ter todo esse levantamento, e ainda tem um sistema que facilita muito, que é o envio de informações via workflow. Então, quando a atividade chega para você, você recebe um workflow no seu e-mail avisando que você tem aquela atividade pendente. E todos os gestores recebem as atividades pendentes dos seus times. Então, hoje é mais difícil ficar uma atividade parada, né? Porque se estoura o prazo, o gestor recebe a informação, olha, a pessoa X do seu time está com prazo atrasado, com semáforo, né? Então, a gente tem aí os verdes, os amarelos que estão vencendo e os vermelhos que já estouraram. Então, ficou muito mais fácil nós administrarmos todo esse processo. Esse sistema ajudou muito, né? Que todas as áreas e também essa gestão. Então, como eu falei, hoje não tem uma inteligência que eu acho que falta, né? E aí o Fábio pode contribuir depois, que por exemplo, quando um analista meu vai desenvolver um produto novo, ele deveria ter já no sistema uma forma de avisar, olha, já temos um produto que foi lançado lá em 2010, parecido com esse que você quer fazer, né? Porque as pessoas mudam, como vocês falaram, vão para o mercado, e nós acabamos ficando sem esse histórico. O histórico muitas vezes está na cabeça do gestor, e a pessoa acaba fazendo uma coisa muito próxima, que poderia ter aproveitado o conhecimento, aproveitado uma formulação, né? E talvez também não errado, né? Num processo que ele começa a desenvolver para depois dizer, puxa, isso não dá certo na linha. Então, como é que a gente traz o que a gente chama aqui, né, nós temos a gestão dos aprendizados, né? E nós temos uma reunião constante, só que isso não está informatizado ainda. Então, acho que tem uma grande oportunidade, mas melhorou muito e na pandemia aí nós voltamos, trabalhamos e os sistemas hoje já se conectam muito antes disso. Então, não foi para nós um momento de mudança, foi para nós um momento de adaptação e cuidado, porém não de mudança.
Muito bom. Continuo nessa pergunta, Tereza, porque realmente estou vendo aqui no chat que está todo mundo bem curioso assim, em relação de como fazer essa gestão. Inclusive, eu imagino também, Tereza, que vocês, como sendo uma empresa internacional, né, uma multinacional, também acaba se relacionando muito com o time de P&D de fora, né? Acredito eu. Eu queria entender um pouquinho como que faz toda essa interface. Imagino cliente, operação, outras unidades fabris, e também a gestão aqui dentro, como é que é toda essa gestão? É um desafio e uma complexidade, e aí a gente faz o contraponto, porque nós estamos falando de ferramentas e gestão, mas tem a pecinha que chama o humano, que no final é quem faz a comunicação, e não há sistema que resista se os humanos não tiverem disciplina e tiverem a vontade aí de interagir e trocar também, né? Então, acredito que essa é a grande oportunidade, né? Aqui no Brasil, como nós temos diferentes plantas e área de pesquisa e desenvolvimento em diferentes sites, já faz alguns anos que nós estamos trabalhando na horizontalização da informação. Então, as áreas de P&D, elas conseguem hoje, independente da planta que está trabalhando, acessar de uma maneira estruturada as informações dos projetos e poder ter pessoas em diferentes sites trabalhando em projeto que não necessariamente é daquela planta que ele está, né? Isso muito porta para dentro. Quando a gente fala Grupo Arcor, nós estamos num projeto de fazer essa horizontalização entre os países e nós estamos no momento de prospectar o melhor sistema de gestão para ajudar a gente nisso, né? Mas o que a gente vê no P&D hoje, Brasil, porta para dentro, é que a gente tem um grande avanço, e se eu pudesse já permitir dar uma sugestão para as pessoas que estão aqui sonhando com ferramentas, enquanto vocês não têm a ferramenta, tem muita coisa que dá para fazer, que é estruturar o processo. Como é o processo? Qual é o fluxo? Quem é o responsável por cada coisa? Porque se isso tiver estruturado, quando a gente consegue subir para uma ferramenta, independente de qual a gente consiga escolher, o que faça, que seja viável a gente subir nela, vai estar muito mais rápido a gente poder fazer. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar, pegando a fala do Fábio, que talvez eu não sei se as pessoas perceberam, nós não precisamos, como área de pesquisa, que às vezes estamos focadas no nosso negócio, no nosso dia a dia, às vezes a gente tem uma dificuldade de ter um conhecimento da amplitude do que é implementar um sistema, né? Então, a sugestão é nos aproximemos dos especialistas de sistema, porque na fala do Fábio fica claro o conhecimento que eles têm de tantas etapas, e por conversarem com diversas empresas, eles têm muitos modelos, porque não existe um modelo único de gestão e de ferramenta e de como fazer. Vai muito da característica da empresa e do modelo do negócio, do tipo de projeto, do tipo de produto, né? Então, é uma dica que fica também, que eles são muito ricos quanto à interface de melhora do sistema de gestão de dados, quando a gente faz interface com esse tipo de empresa, como aí o Fábio está representando, por exemplo. Tem nos ajudado muito e temos aprendido muito com parcerias e essas trocas. Entendi, bem legal a fala de vocês aqui, né, que realmente é necessário um sistema de gestão, né, não dá mais para trabalhar com modelos arcaicos, mas também as indústrias podem fazer o papel de casa mesmo ainda não estendo um processo de gestão tão avançado, né, de repente você não tem um software, mas como a Tereza comentou, fazer todo esse plano de fundo, que é a digitalização, que a gente chama, né, que são os passos para a indústria 4.0, né, a gente percebe que as indústrias também ainda patina um pouco nessa parte, e o legal de saber que existe como conectar tudo isso hoje em dia mesmo de fornecedores diferentes, né? Então, para a gente avançar, aí agora falando com o nosso especialista aqui, o Fábio, um pouco nessa questão dos dados, né, Fábio? Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para eles, né, uma questão mais, como seria essa conectividade na real, né? Como que ela funcionaria, por exemplo, no lançamento de produtos, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente. Bacana. Bacana, vai muito na linha do que a Gabriela e a Tereza comentou, realmente, né? A gente está falando aqui de digitalizar o processo de desenvolvimento de produto, né? A gente fala aqui da construção do gêmeo digital de produto.
não é uma única ferramenta, não é uma única solução, mas é um processo onde você já digitaliza os diferentes processos e coloca ele de uma forma integrada, né, para poder favorecer todo esse ciclo de inovação que é desde a captura da ideia, a classificação dessas ideias, a organização, a análise crítica sobre elas, entendimento de impacto, viabilidade, qual que é o business case, qual que é a ideia que vai para frente ou não, como que você começa a pensar em organizar, estruturar esses projetos, entender como que você tem dentro de casa, né, quando você vai criar o conceito do processo, o claim, se definir, então, se dentro da sua base você já tem alguma coisa parecida, se você vai instanciar algo que já existe, ou você vai simplesmente começar do zero, e começando do zero, como você organiza, e vem as diferentes disciplinas. Então, como a gente comentou, são diferentes processos, né? E um ponto que é extremamente importante é criar essa base de conectividade, integração. A gente fala muito de criar uma base única e consistente de dados, né? Ter uma fonte única da verdade, que toda vez que você precisar da informação, você sabe que é lá que você vai buscar e você tem as ferramentas para poder trabalhar isso da melhor forma. Então, trabalhando nesse processo de estruturar e organizar, né, a centralidade desses dados, você começa a trabalhar na sincronização desses processos, dos dados das pessoas, colocando todas elas para trabalhar dentro do ambiente único, colaborativo. Entra no aspecto que a Tereza falou, você ter times, né, multidisciplinares, muitas vezes regionalmente falando, em diferentes unidades de negócio, trabalhando dentro do mesmo projeto, né, contribuindo com diferentes competências, e esse tipo, né, de processo, ele precisa ter, né, integração com diferentes outras fontes. A gente fala aqui sempre do RP, né, como é comum a gente ver, e a tentativa de colocar esses dados dentro do RP, ele é um grande ponto aqui para fazer a gestão central, né, do dado mestre, porque ele depois vai conectar com as outras estruturas da empresa para isso funcionar, mas tem uma série de atividades que é difícil muitas vezes você operacionalizar, e você digitalizar elas vão contribuir imensamente dentro desse processo, né? A Gabriela comentou a questão de workflow, para você disparar, né, a continuidade do fluxo de informação, não ter processo parado por falta de acompanhamento, algum processo mais analítico que realmente demonstre aonde que as coisas deveriam estar avançando melhor, né, dar esse semáforo, como foi colocado. Tem processo de automação dentro do desenvolvimento propriamente dito. A gente fala hoje muito aqui da validação regulatória, do cálculo nutricional. Tem a questão do FOP, que vocês vão comentar um pouco mais, talvez, que são atividades que podem ser automatizadas, podem dar um ganho de escala, pode reduzir erro. Tem a questão de integrar dentro desse processo também, e talvez não é tão trivial, isso vai dentro de um processo de maturidade, né? De integrar os externos, né? Os fornecedores, seja uma agência de desenvolvimento de arte, seja um fornecedor de matéria-prima, muitas vezes envolver ele antes, né, até muitas vezes no processo de cocriação dentro do seu projeto, e, cara, trabalhar isso por e-mail, esse tipo de coisa, perde agilidade. Então, como trabalhar isso num fluxo mais harmonizado? A gente fala de tecnologias que hoje podem estar na nuvem, pode estar disponível, né, para várias pessoas, com controle de acesso, fluxo de informação bastante controlado. Então, é seguro você hoje abrir, muitas vezes, sua base e integrar esses terceiros dentro do seu processo, né? Então, é uma combinação, na verdade, existem soluções para isso, e como a Tereza comentou, não é fazer tudo de uma vez, mas entender aquilo que tem o melhor impacto, resolve a maior dor, e criar isso dentro de uma jornada, tá? Mas acho que, como resumo, né, criar essa consistência, essa base única de dados, né, de informação, é um bom ponto de partida para você estruturar esses processos. Muito bom, muito bom. O Fábio comentou aqui um do nosso próximo tema, ele já lançou ali, a gente vai falar um pouquinho. Tem muita gente perguntando aqui como fazer todo gerenciamento de dados de ponta a ponta, mas a gente sabe que tem vindo um advindo novo aí, né, que é a rotulagem nutricional frontal, o FOP. E eu queria saber da Gabi e da Tereza como é que vocês estão trabalhando com esse tema, que ainda a gente sabe que está bem nebuloso aí nas indústrias. Queria que você contasse um pouquinho como é que está essa questão e o gerenciamento de dados de tudo isso, né? Quem quiser começar, quem quer comentar? Eu posso começar, na verdade, para a gente aqui no Brasil está tranquilo, né? Porque quando a gente achava que estava complexo, veio a normativa da Argentina, e como uma multinacional argentina, nós vimos que estamos muito bem, obrigado, está muito mais fácil a nossa realidade. Então, eu gosto de ser otimista e olhar o copo meio cheio, e comecei a achar que a gente está bem já, né? Mas, como eu vejo o FOP, né? O impacto da atualização das legislações na área de pesquisa e desenvolvimento é um normal para a P&D, né? É uma das frentes do P&D se manter atualizado, participar das associações de classe
e garantir aí que seja cumpridos os requisitos regulatórios em todos os nossos produtos, é uma grande responsabilidade. Eu entendo que a diferença do que acontece no FOP, nesse caso dessa atualização, é o impacto que ela tem, porque tem normativas que não impactam em todo o portfólio de produtos, às vezes é numa linha ou numa outra, num segmento, né? E acredito que a grande diferença é o impacto em todo o segmento e em todas as indústrias de alimentos ao mesmo tempo. Então, você gera já um impacto na cadeia como um todo, desde fornecedores de matéria-prima até os fornecedores de embalagem, que também vão ser impactados em fazer todas essas revisões para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, porta para dentro de P&D, acredito que o impacto é o número de projetos, porque tudo para a gente é um projeto. Então, adequar uma embalagem é um projeto. Se eu tenho que adequar todas, eu tenho vários projetos. Nós temos um fluxo muito consistente das etapas que tem que acontecer, mas a complexidade do FOP é o tempo que a gente está investindo já há mais de um ano para entender a correta aplicação, a interpretação da normativa, eu acredito. Então, as normativas, quando elas vêm de uma forma complexa, que é desde uma mudança no cálculo, de como a gente pode fazer o cálculo do nutriente que vai na tabela nutricional, até a forma de aplicar, aonde vai, tamanho e tudo isso, é muito complexo. E a nossa maior preocupação é ser assertivo na interpretação para fazer essa complexidade de trabalho que vai acontecer ao mesmo tempo, que ele seja correto, porque praticamente a gente não tem aí o tempo de revisão. Então, eu vejo que é esse o impacto. Nós temos uma dependência que os fornecedores entendam também de uma forma clara, passem a informação para que a gente possa gerar o nosso dado. Nós dependemos de agência que fazem os layouts das embalagens e depois também dependemos dos fornecedores que vão ter que regravar no caso, por exemplo, de cilindros, quando corresponde, e vai ter um impacto muito grande de gestão também de materiais e de programação nessa produção, sem falar na interface, na estratégia do marketing. Como a normativa ela tem datas diferentes para produtos novos e para produtos que já existem, também passa por uma estratégia de portfólio. O que eu faço com o meu portfólio nesse momento de acontecimento dessa mudança. Então, entendo que é um dia a dia que se complexa pelo volume e pela abrangência de impacto da norma que está dada. Então, é assim que a gente está vendo hoje, estamos aí intensamente trabalhando já no tema há mais de um ano. Né? Gabi? Muito bem. Bom, como colocou aí muito bem a Tereza, a estratégia, né, é uma coisa bastante importante nesse momento, né? Então, nós temos um impacto muito grande e estamos com as mesmas dificuldades, eu acho que é geral de mercado, nós temos participado aí de reuniões, né, externas com todas as empresas e tentado discutir, aprofundar, porque eu acho que a grande mudança, né, é ser assertivo, né, porque nós não temos prazo e o prazo realmente fica complicado. A legislação também, ela não permite que você faça nada antes, então não foi uma coisa assim, está lá e vamos começar a mudar. Não é? Essa mudança vai ser praticamente aí, como a Tereza colocou, para todo mundo ao mesmo tempo, e isso traz uma complexidade com os fornecedores, né? Porque aí começa a dar conflito, né? Para que todo mundo faça a regravação de cilindro, enfim, né? Como é que nós estamos tratando isso aqui, na verdade? Nós tratamos isso como um grande projeto e não como um projeto único, né? Nós temos dentro da Cacau também uma área de projetos que lida com projetos que não são do dia a dia, e nós colocamos o FOP dentro desse projeto, para que nós possamos ter um cronograma claro e possamos estar envolvendo todas as áreas nele, né? Então, o que nós estamos, eu acho que a grande dificuldade para nós, né, para fazer uma adição a tudo que a Tereza já colocou, que também é nosso, nós temos um tema importante aqui, que é a revisão de embalagem, né? Não é simplesmente só arte. Por quê? Porque nós temos embalagens que, com a abertura frontal, por exemplo, nós temos muitas caixas de presentes, né? E as aberturas frontais não permitem, não tem espaço para colocar informação. Então, nós vamos ter que mudar a faca, mudar o dimensional da embalagem para poder colocar a informação obrigatória.
Então, acho que dentro desse cronograma, o que nós fizemos, né? Nós estabelecemos todos os SKUs que tem que mudar, então, o que for entrar novo, que é lançamento, como a Teresa falou, como tem um prazo diferenciado, o que entra novo entra no processo e no nosso fluxo de lançamento de produto, porque tem o briefing e ele corre pelo sistema como projeto normal, já vai entrar começa certo, né? Começa na legislação certa. E tem o tema também, imagina, que nós estávamos discutindo essa semana, eu e Teresa aí, que nós já estamos trabalhando e discutindo Páscoa, né, do ano que vem. Então, como é que a gente, tão antes, já começa a fazer uma coisa que ainda tem dúvidas, que a própria legislação está sendo um pouco discutida. Então, nós temos que ter esse prazo, né, antecipado. Como produtos de linha, que aí sim entram todas essas áreas, porque aí eu preciso envolver o meu pessoal de supply, um fornecedor. Nós fizemos um grande cronograma para poder avaliar o nosso estoque. Então, o que a gente tem aqui, qual é o alcance, né? Até quando vai essa embalagem, para que a gente possa ir fazendo essa troca de acordo com o alcance. Então, eu tenho que ver o alcance da embalagem, quando que é o prazo dela trocar, para poder fazer esse trabalho de uma forma organizada, em escala, para que a gente chegue lá no final do prazo com tudo efetivamente pronto. E esse trabalho realmente é impactado por quê? Porque nós estamos num momento de mercado superaquecido, né? Então, aquilo que a gente fez uma previsão de vendas, às vezes ela muda todo mês, então este cronograma ele é muito dinâmico. Nós estamos fazendo a atualização dele semanal. Mudou a demanda, mudou a venda, entrou mais pedido, como é que você atualiza? Porque aí o estoque teu atual muda, e aquilo que era prioridade, de repente, para março do ano que vem para janeiro. Né? Então, nós estamos trabalhando com um grupo com todo o cronograma atualizado semanalmente para que a gente possa fazer essa virada aí em todos os SKUs que nós temos. Que loucura, não? Que desafio! Não, e pelo que eu percebi aqui na fala das duas, né, foi essa questão da entrada mais ativamente dos fornecedores, né? É claro que vocês têm esse contato com os fornecedores, mas agora esse contato acredito que está sendo mais próximo, e isso gera uma complexidade também na questão do gerenciamento de dados com os fornecedores, né, Fábio? Então, além de toda a parte que elas já tinham ali de gerenciar a própria informação e tudo mais, entra também essa questão dos fornecedores. Então, o FOP realmente é uma questão que vai demandar muitas empresas aceleração rápida de dados, né? Sem dúvida. Na verdade, como organizar tudo isso, né? Como estruturar tudo isso, a Teresa comentou bem, né? Você tem que ter uma base consistente, uma estruturação de dados para poder entender aonde você tem que mexer, como mexer, o impacto disso, né? Então, quando você vai avaliar, de repente, alguma formulação, a revisão que você tem que fazer, ou alguma embalagem, onde que está essa informação, como, e aí você introduz o fornecedor no meio do caminho, né? E como que fica essa comunicação e o fluxo com o fornecedor, você vai mandar uma vez, ele vai fazer, você vai revisar, vai fazer um ajuste, vai fazer o proofing, é uma quantidade muito grande de informação. Então, você pensar em como sistematizar isso, como organizar, estruturar esses dados, esses processos, né? Para que isso seja feito de uma forma mais eficiente, é muito importante, né? Eu acho que, pensando do ponto de vista de digitalização de sistemas, aqui é muito incorporar, né, o que a gente fala das melhores práticas, né? E conseguir, de repente, trazer mais eficiência nos processos, reduzindo erro, dados, trazendo essa inteligência de dados, né, para saber aonde você tem que atuar com mais intensidade, se tem risco de desvios de tempo, você tem uma data comprometida com a entrega de um lançamento, você tem vários projetos correndo em paralelo, desenvolver e revisar a formulação, acertar questão da embalagem, que muitas vezes, como a Gabriela falou, vai ser impactado. Tem a questão da rotulação, né? Como que você vai definir a tabela nutricional, agora com toda essa questão da FOP, né? Tem a questão da porção, tem a questão, né, do próprio, das linhas de declaração de ingrediente, e aí quando você pega empresas que trabalham não só com a regulação no Brasil, mas também exportam, trabalham com outros países, essa complexidade ela aumenta ainda mais, né? Então, muito que o sistema pode trazer é ajudar, inclusive, nessa prescrição. Então, você fala muito aí como melhorar a assertividade dentro dos processos, né? E quando você consegue definir os targets de antemão, puxa, esse é o país com que eu vou trabalhar, esse é o objetivo desse processo, esses são os targets de custo, ainda num ambiente de formulação, num ambiente de desenvolvimento, você consegue fazer essas validações ali em tempo do analista, que pode sugerir, de repente, diferentes alternativas, estruturas de formulação, diferentes caminhos, você pode abrir diferentes caminhos para trabalhar e depois comparar e tomar essa decisão. Olhando do ponto de vista aqui da própria rotulação, né, frontal, uma vez que você tem a lista técnica consolidada, né, você consegue, a partir dela, gerar, né, tanto que a tabela nutricional, a parte de porções, de servitização, e
também gerar as linhas de declaração de ingredientes que estão em conformidade. Então, alterou alguma coisa na minha formulação, eu tenho que automaticamente disparar um workflow, que eu coloco isso num processo de revisão, aciono meus fornecedores, porque eu tenho que sincronizar essa nova tabela com o meu ativo digital, né, de embalagem, de rotulação, de arte final, e você garantir essa consistência, né, integridade do processo vai ajudar você a ser mais eficaz. Acho que um ponto importante que foi comentado é o volume de trabalho que vai ter e a importância de ser assertivo, eficaz. Então, quanto mais integrado, estruturado esse processo, ferramentas que permitam automatizar muito dessas atividades, gerar automaticamente, né, de repente, essa tabela de formulação com base nessa estrutura, né, que você já tem definida como lista técnica, são atividades que vão dar um ganho grande aí em termos de produtividade e eficiência dentro desse processo. Então, sistemicamente falando, tem muita coisa que pode ser melhorada, né, ou garantida a partir dessa digitalização. Muito bom, muito bom. Daqui a pouquinho eu começo a fazer perguntas aqui de vocês. Eu recebi algumas perguntas sobre sistemas. A gente não vai entrar especificamente em cada sistema, como cada um aqui deles já comentaram. Então, existem uma infinidade de sistemas. Então, a gente não vai entrar em sistemas. Mas se vocês quiserem perguntar aqui, né, contar um pouquinho da dúvida de vocês, o que vocês têm tido de complexidade, o que eles podem ajudar, a gente vai perguntar sim. Bom, agora a gente entra numa parte que o Fábio comentou ali também, que é essa questão da assertividade, né? Então, o P&D já lida muito com isso, né, de fazer muitos testes e para chegar a um produto final, essa complexidade de fazer esses testes todos, né? Acredito que também a informação faz parte desse processo, porque quando vocês acabam errando ali, a Gabi comentou no começo do webinar, falando, olha, a gente poderia ter uma informação qualificada de que, olha, lançamos um produto há 10 anos ou tantos anos e esse produto não deu certo. Então, eu queria entender um pouquinho como é que vocês lidam, né? Como que a informação, essa automação vai ajudar vocês nesse processo, diminuir essas falhas, né, que a gente chama de falhas de processo produtivo, e aumentar também a assertividade. Como é que vocês estão vendo aí essa Big Data ajudando vocês nisso? Se a Gabriela puder começar. Muito bem. Então, Ana, exatamente isso que eu comentei lá no começo, né? Eu acho que hoje nós temos um histórico, né, de produtos aqui, e muitas dessas informações estão, sim, no nosso sistema, porque nós temos listas técnicas, enfim, né? Mas no dia a dia, o analista olhar esse histórico todo, né, para poder fazer um produto novo, não acontece, né? A gente tem que ser realista, porque o tempo nem nos permite essa verificação. Então, onde que eu acho que isso poderia ajudar muito, seria exatamente onde, se você tem um banco de dados que você vai abastecendo e ele faz essa conexão automática, né? Essa inteligência artificial de dizer, muda a rota, aqui tem trânsito, entendeu? É bem isso, né? Então, como é que a gente poderia ter tudo isso para que, né, diga, olha, coisas básicas, com esse volume de corante, por exemplo, nós já fizemos e, sei lá, ele fica com uma cor que não agrada ou que fica muito, né, destoa muito daquilo, porque legislação é fácil, você cumpre, enfim, né, a gente que trabalha aí com assuntos regulatórios não tem dúvida, foi o que a Teresa comentou, é cumprir e seguir. Mas a experiência de fazer, né, de ter, por exemplo, olha, essa quantidade de corante te dá uma tonalidade num Pantone X, né? É isso que você quer? Né? Então, como é que você faz essa inteligência trabalhar a seu favor no desenvolvimento? Eu acho que isso pode ajudar muito, né? Trazer esse conhecimento e dizer, olha, nós já sabemos essa aplicação porque nós já temos esse histórico, né? Então, esse banco de dados precisa trazer a agilidade para dizer, se você quer a cor X, põe tanto de corante nessa base que você vai ter o resultado que você deseja. Porque quando você trabalha com muitos analistas fazendo muitos desenvolvimentos e as pessoas ainda não têm, né, tem diferentes níveis de conhecimentos e de experiências, né, eles acabam tendo que fazer o teste, né, e a validação. Isso ocupa, inclusive, tempo do pessoal de aplicação. Né? Então, quando você tem já isso muito claro, né, essa quantidade dá isso para tudo, né, para todas as oportunidades, e você quer um shelf life maior, reduz tal ingrediente que a gente consegue. Então, como é que a gente consegue conectar análises físico-químicas nesses produtos, no desenvolvimento também, para que eles saibam que se você diminuir tal ingrediente, é ele que trabalha na atividade de água, é ele que traz a maior variação no seu produto. Então, se você precisa de um shelf life maior, mexe ali que você vai conseguir resultado. Então, acho que o grande futuro aí, o grande auxílio, né, que nós poderíamos ter em sistemas que
que tragam essa inteligência é isso, é como a experiência de outros, a experiência, né, não só interna, mas também do mercado, pode trazer, né, para a gente. Então, acho que é um pouco disso. Muito legal, muito legal. Vou incluir também uma pergunta que chegou aqui no chat, falando que realmente esse é quanto tempo, né, Tereza, que durou para vocês colherem todas essas informações. Eu acredito, né, que não é um processo estático, mas entrando na formulação de produtos, como a Gabriela comentou, os dados são muito sensíveis, né? Então, como que vocês, essa gestão realmente fica impossível fazer sem automatização, né? Então, eu até tive um pouco de dificuldade de entender quando você falou falha de processo produtivo, porque eu tenho no meu entendimento, quando a gente está ainda P&D porta para dentro, tudo é aprendizado. Então, um teste que falha, ele é uma gestão de conhecimento, teoricamente não é uma falha de processo produtivo. Eu estava até achando que a gente já tinha entrado na interface com a planta. Então, o que sim nós queremos é ser mais ágeis no processo de desenvolvimento, e se nós não conseguirmos capturar o histórico do aprendizado, nós vamos demorar mais tempo, talvez, testando o que a gente já deveria saber que não funciona, né? Então, essa é a nossa preocupação. Nossos projetos estão organizados num sistema de gestão de projeto, onde tem claramente o fluxo e o cronograma das tarefas e áreas que passam. Isso é para evitar, já que a gente pule etapas e que falhe. Isso facilitou, já fazem 10 anos que a gente tem as informações aí, que as informações do projeto, pelo menos elas estão todas alocadas no mesmo lugar, mesmo sendo ainda Excel, Word, informações, elas vão nas tarefas sendo colocadas dentro do projeto. Então, você vai consultar documentos separados, mas eles estão numa biblioteca juntos no site do projeto. Então, isso facilita muito. Vai muito também da disciplina, do interesse da pessoa que pegou um projeto e encontrar um projeto similar e pesquisar. Então, isso não está automatizado, né? A gente vê que o fluxo, e é normal o fluxo de pessoas que variam dentro da área, né? São promovidas, tem outras oportunidades. Como que a gente faz para garantir todo esse conhecimento? Então, a gestão de conhecimento, eu entendo que ela é muito beneficiada por processos de conexão de dados, mas, de novo, o que nós estamos fazendo em paralelo, enquanto a gente não consegue subir nessa integração total, é fazer a troca das pessoas mesmo. Então, por exemplo, nós temos o que a gente chama de Payday Learning, que a gente introduziu aí com uma das nossas gerentes no ano passado, com a Ana Lusa, que está fazendo uma simples reunião 2 vezes ao mês, onde as pessoas do P&D elas trocam experiência. Então, eu tenho quase 30 anos de experiência, eu troco com uma pessoa que está há menos de 1 ano na empresa. Então, o que eu quero deixar pela minha experiência, eu adoro, né, o pessoal da Arcor, se estiver me ouvindo, está cansado de ouvir o pedindo ferramenta, eu adoro, assim, gestão, mas eu também entendo que tem outras coisas que dá para a gente ir fazendo para amadurecer e para passar esse conhecimento também, como esse exemplo que eu estou dando. Então, dentro do P&D, voltando à sua questão, eu entendo que os testes, eles são para gerar aprendizado, e de alguma maneira, seja com sistema ou não, como a gente faz as pessoas interagirem para que elas rapidamente já conheçam o que já foi testado por outras e não precisem passar por essa etapa novamente. Então, é dessa forma que a gente tenta ir fazendo no dia a dia. Muito bom. Então, nem tudo é sistema, né? Até processos novos que vocês fazem aí também pode auxiliar nesse ganho de aprendizado, né? De informação. Chegou uma pergunta bem legal aqui que eu vou passar para o Fábio. Deixa eu ver, foi a Marlene Pereira. Ela está perguntando assim: bom, qual a opinião sobre você utilizar softwares para desenvolvimento de novos produtos, onde várias pessoas precisam alimentar, né? Então, foi o que a gente comentou aqui nesse processo, mas a pergunta dela é o seguinte: quando tem ajustes, revisões, como fica o histórico, né, que foram feitos no sistema? Precisa de um novo sistema para sincronizar as informações ou dá para fazer? Como é que funciona isso, Fábio? Legal, não, essa é uma pergunta bem interessante, acho que também vai na linha do que a Gabriela comentou com relação ao histórico, aprendizagem, né, que a gente está falando,
E tem duas coisas. Uma coisa é, durante o ciclo de vida de um produto, provavelmente você vai passar por várias revisões dele, sendo para atender norma regulatória ou adequação de mercado, ou muitas vezes criar novas variantes. Então, isso é estático a última versão, mas o histórico ele é importante ser mantido. Então, dentro do ciclo de inovação, você sempre mantém um registro de todas as versões que foram aprovadas, né? Então, eu desenvolvi uma primeira versão, fiz um release do produto, ela fica lá marcada, está registrada, toda a documentação dela de especificação, formulação, lista técnica e processo. Preciso fazer uma nova alteração para atender alguma demanda específica de ajuste, eu gero uma nova versão desse item, começa a trabalhar nesse desenvolvimento, enquanto esse item continua sendo trabalhado, aí tem a questão da efetividade, que nem agora, você tem a versão atual que você está trabalhando, você já está trabalhando uma nova para atender um aspecto regulatório que vai vir a seguir. Então, você está trabalhando com uma versão em paralelo, que você vai testar, analisar, validar, passar por workflows de aprovação, e no momento que isso ficar disponível, puxa, passou por todas as áreas, tá ok, você volta sincronizando sua lista técnica central, mas você mantém o histórico. Quando eu precisar trabalhar no futuro, mais uma vez, eu vou poder pegar a mesma base de produto e comparar diferentes versões, fórmulas, o que mudou, o que alterou. Você vai criando esse registro, né, histórico, e isso vai dando uma base de conhecimento que suporta, puxa, o que deu certo no passado, o que eu mudei, o que eu preciso alterar agora. E um ponto importante, que além do registro em si, dessa especificação, né, que não é tão estático, quando a gente fala do processo propriamente dito do analista, de criação, de tentar diferentes alternativas, esse é um processo muito dinâmico, é um processo criativo, é difícil, muitas vezes acontece em papel, está na cabeça das pessoas, é difícil você estruturar um processo que tipicamente não é estruturado, você estrutura o resultado final. Então, existe hoje soluções que permitem você tentar, de uma maneira mais organizada, estruturar esse processo criativo com liberdade, de forma que a pessoa, durante o processo de criação, ela possa fazer os apontamentos, os registros, as conclusões, seja por foto, por áudio. Aí você tem um primeiro estratégia de formulação, você vai gerar uns experimentos, vai fazer a batelada, vai analisar os resultados, né, vai fazer análise química, física, entender, e aí você vai voltar com o input, olha, não deu certo por conta disso, tudo isso fica registrado. Então, quando você tem essa trilha, e para chegar num produto final, muitas vezes você vai criar várias trilhas em paralelo e depois definir a melhor estratégia por N situações, em algum momento, toda essa trilha fica registrada. Em algum momento, quando você precisar, puxa, preciso de um produto que é muito parecido com aquele que eu falei do passado. Ter um mecanismo de busca dentro dessa base, por isso estruturar essa base de conhecimento é importante, que permita você buscar produtos similares que aconteceram no passado, se foi sucesso ou não, e rapidamente recuperar essa trilha, ajuda muito nesse processo de passagem de conhecimento que a Teresa está comentando, porque realmente as pessoas saem, e esse é um ativo extremamente importante, a propriedade intelectual da empresa, é o tempo que foi gasto, você gasta meses, de repente, num projeto, que por algum motivo estratégico não vai para frente, e aí, como que você recupera esse ativo depois? Então, existem ferramentas, a gente fala de laboratório eletrônico, né, que permitem ajudar a registrar essa informação, tá? Então, eu falei um pouco do histórico e falei também um pouco do processo, acho que tudo isso dá para contribuir sistemicamente falando. É muito legal que você entrou. Pode me perdoe. Não, imagina. você me perdoe, eu quero pegar o gancho, porque o Fábio falou uma coisa muito interessante, que talvez a gente não aproveitou aqui, compartilhar com as pessoas, que é a importância da rastreabilidade dos dados do P&D. Depois do produto lançado, por exemplo, nós somos certificados e temos auditorias internas e externas, e quando você tem um sistema de dados que permite que você mostre a consistência e onde está a informação que você construiu para gerar uma especificação final, isso é muito importante, e isso está... Da mesma forma, ele deu o exemplo das etapas do desenvolvimento, mas depois de pronto também é uma segurança da rastreabilidade dos dados de P&D. Isso tem muito valor e tem nos ajudado muito aí essa gestão de dados nas respostas às auditorias, tá? Isso é muito importante também. Sim, ajuda demais. Inclusive manter, né, informações sobre clean label, informações sobre a rastreabilidade do produto na linha toda, né? Tem até uma pergunta sobre sistemas de logística reversa, que eu acho que cabe bastante para a Gabi. Gabi, vocês têm utilizado algum sistema para monitorar a logística reversa, gestão de resíduos? Já entraram nessa área ainda? Já entraram já, né? Sim, mas nós não temos sistema para isso, tá? Hoje o nosso sistema não está nessa etapa, a gente faz sim, né, logística reversa, mas não via sistema. Trabalhamos também com a parte de embalagem, que hoje já é uma legislação, né, então temos que cumprir, mas não temos isso ainda no sistema, né, na parte logística. Sim, o que tem como eu falei, né, o nosso sistema chega até a loja,
né, hoje. Então, a gente sabe, inclusive, nas épocas de campanhas, o estoque da loja, o volume vendido, essa atualização é hora a hora, faturamento, então todos os dados, qualquer tipo de reclamação ou necessidade de troca ou avaliação de produto, então isso já está na loja e nós sabemos quando tem que retornar alguma coisa ou não, mas não está via sistema, né? Essa logística reversa hoje não está uma ainda, nova fase onde podemos chegar. Eu acho que é uma coisa importante, né, Ana, assim, que o Fábio comentou e que eu e a Teresa também falamos, é que sistema é uma jornada. Né? Eu acho que se eu pudesse assim ajudar as pessoas que também estão nessa fase de construção, não existe um sistema pronto para a sua realidade. Eu acho que esse trabalho é a 4 mãos, né? E é muito bacana de fazer. Então, como a Teresa falou, aproveitando a experiência do fornecedor, que conhece muito, mas nós temos que levar a nossa experiência como empresa. Né? Não é possível, porque cada empresa tem um sistema diferente. Né? Então, quem trabalha com varejo, quem trabalha com franquia, o B2B, enfim, de acordo com a sua necessidade, com o tipo de produto e com a velocidade, tem caminhos diferentes. Então, a recomendação da Teresa e que eu reforço muito é desenhe isso antes, né? Faça fora do sistema, faça no papel, faça funcionar, desenhe essas trilhas todas, né? Porque depois, quando você vai né, trazer o Fábio para ajudar, você tem isso desenhado e ele consegue fazer sistemicamente isso funcionar. Porque dentro do desenvolvimento, muitas trilhas, né, e a gente chama aqui muitos workflows, eles são disparados ao mesmo tempo. E são disparados de acordo com o que você combina no começo do projeto. Tem teste industrial? Precisa de uma faca nova? Precisa de correção de arte? Vai para regulatórios? Quais são as trilhas que vão acontecer? Né? Precisa de serviços? Precisa de foto? Vai ter catálogo? Tem VD? Então, cada empresa tem trilhas diferentes. E essas trilhas têm que estar muito claras e têm que ser conhecidas por quem vai trabalhar com sistemas. Então, eu já né, dentro da experiência que a gente tem aí, eu digo que sempre quem trabalha é quem tem que fazer o sistema junto com o fornecedor. Não podem ter, escolhe um key user, vai lá. Não, vamos nós. Porque nós sabemos as trilhas, nós sabemos as dificuldades. Então, aí eles têm condições de desenhar isso de uma forma muito consistente e não é estático. Né? Então, nós temos sistemas, como a Teresa falou, há anos aqui, e todo ano nós temos aí melhorias. Né? Eu digo que o nosso fluxo de lançamento de produto, ele está na parede, né, do P&D, porque toda vez que acontece alguma coisa que a gente vê uma oportunidade de melhoria, tem que colar um post-it. A regra é, vai lá e cola um post-it, porque aí quando nós temos né, um processo com consultoria, enfim, vamos fazer uma melhoria. Puxa vida, nunca tinha acontecido isso, se tivesse essa oportunidade, como é que a gente trata, né? Eu fui anotando aqui algumas possibilidades também, para já colar uns post-its no meu processo, como é que a gente faz todos os dias esse aprendizado, essa melhoria, porque isso é muito rico e é muito dinâmico, né? Não é uma coisa que você, nossa, comprei um sistema e para sempre, não. Amanhã já é outro, o mercado se modifica, coisas acontecem e a gente tem que realmente estar preparado para estar todo dia aperfeiçoando isso. Com certeza, né? Então, a gente está indo aqui para os nossos últimos 5 minutos finais. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, tem muitas perguntas, mas depois procurem o Fábio aqui, que ele pode resolver para vocês, dar mais insights pessoalmente. Mas o que eu queria é que vocês deixassem como mensagem, né, Teresa, se você pudesse falar, como que você vê aí o futuro do P&D com essa nova gestão de dados, né? A gente já viu que o P&D ele é um elemento primordial, ele nunca vai deixar de existir mesmo, tendo todos os dados, tendo inteligência artificial, até por conta de todos os erros. Então, como você imagina aí, né, o trabalho de vocês daqui a 10 anos que seja? Porque 10 anos a gente está falando, o negócio já vai ter metaverso, né? Eu imagino que vai ser brilhante, como eu imaginei, talvez, ou não consegui imaginar no meu início de trajetória, né? Imagina 30 anos atrás, eu entrei no P&D, eu tinha uma máquina de escrever, agora eu me entreguei, né? Onde a gente digitava, onde a gente datilografava as formulações para entregar impressa para a fábrica, né? Então, vivi aí toda essa parte de informatização, da gestão de dados, e, claro, continuo imaginando que vai ser cada vez melhor e cada vez mais ágil, na expectativa de que a gente elimine trabalho repetitivo, porque nós vamos diminuir o erro humano por cansaço e a falha humana, por exemplo, de fazer uma conferência de palavra e de arte, né? Isso sonho que isso seja rapidamente automatizado de uma forma efetiva, as pessoas vão ficar mais felizes, com certeza nós vamos encontrar o que o ser humano fazer,
quer continuar sendo criativo, se aproximando dos fornecedores e dos consumidores, entendendo oportunidade na cadeia de fornecimento, mas atendendo necessidades talvez não imaginadas pelos consumidores, né? Então, tenho certeza que vai ser um ganho para a área de pesquisa e desenvolvimento poder trilhar essa melhora contínua e embarcando nas plataformas tecnológicas que facilitem que a gente saia da repetição e potencialize nosso poder de criação, que eu acredito que é o que entrega bastante valor. Muito bom. Fábio, suas considerações finais? Acho que é na mesma linha, né? Quando a gente fala aqui da digitalização, já é uma realidade. Acho que isso se aplica para todos os tipos de empresa, tamanho, não é algo que está restrito, tá? Eu acho que a questão da jornada, como a Gabriela falou, é uma realidade, então não dá para fazer tudo de uma vez, mas você começar estruturando, colhendo os frutos, e os próprios frutos dos resultados que você vai fazendo vai te permitindo criar as próximas etapas, né? E isso a gente vê, na verdade, cada vez mais, e a gente está acompanhando essa transformação digital na indústria de alimentos e bebidas, está acontecendo muito rápido, está muito bacana para quem está na área ver, e eu acho que é um desafio que vai acelerar. Eu acho que a complexidade ela só tende a aumentar, né? Então, hoje, o P&D ele é uma estratégia central, né, de um pilar fundamental de competitividade da empresa, entender essas demandas, acelerar, né, o ciclo, traduzir isso em produto, colocar no mercado, é vantagem competitiva. Então, fazer isso com eficiência e eficácia é realmente trabalhar de uma forma diferente. Então, criar uma base sólida para que você possa tirar o benefício de outras tecnologias que estão vindo. Falou muito de inteligência artificial, só quero fazer um spoiler, né? A Siemens, ela tem uma empresa de venture capital, né, que faz investimento em algumas startups, em high-tech, e essa é uma área muito grande que vai vir pela frente. Hoje a gente está falando de criar a base de informação e conhecimento para que você tenha algoritmos que permitam trabalhar sobre essa base. Se essa base não estiver estruturada, não adianta você falar de colocar inteligência artificial, porque o resultado não vai sair de acordo. Mas hoje já se fala em algoritmos, a gente tem uma empresa, chama Citrine, que trabalha em cima dessa base para desenvolvimento de novos materiais, novos ingredientes, baseado em predizer qual que vai ser o comportamento desse material, baseado nas características dele, em combinações que já ocorreram. Então, isso é realidade, mas tem, dentro da jornada de cada empresa, várias etapas que podem estar dando um resultado muito rápido e vai permitir acelerar essa jornada. Tá? Muito bom, você deu spoiler, eu também vou dar spoiler. Gente, visitem a Fispal Tecnologia, a gente está com o Fórum de Transformação Digital, tá incrível, a gente trouxe vários cases legais. Tem também o Fórum de Gestão Industrial, que a gente vai falar bastante sobre essa transformação digital. Tem muita coisa lá na Fispal, acessa aí a página, dá uma olhadinha, que não dá para falar que são 6 fóruns. Gabi, sua finalização aí para a gente encerrar o webinar. Bom, com certeza, né? Eu acho que o digital é uma área incrível e, né, nós estávamos muito ansiosas aí para conhecer um pouquinho, para ter esse spoiler do Fábio, para ver o que vem, né? E eu acho que as pessoas têm que não precisam ter medo, não precisam ter receio em relação a plataformas, né? Eu acho que o trabalho, né, como a Teresa comentou, quanto mais informação e mais assertivos nós tivermos, a base de dados vai ser maior, né? E nós vamos ter oportunidades para o criativo e para o disruptivo. Porque qualquer inteligência artificial, ela trabalha com dados, né, e vai trazer aquilo que já existe, mas ainda assim, né, o ser humano vai ser importante nesse processo. Então, eu adoro aí a tecnologia, sou uma defensora de sistemas e de tecnologias e acho que a gente tem que ter, né, porque a gente tem que estar disponível e aberto para o novo e para o disruptivo, né, e o criativo vai ter sempre lugar, porque por mais que a gente possa ter uma base de dados muito consistente, aquilo que não existe, aquilo que a gente vai ter que inventar, vai ter que ser realmente humano. E para isso, a base de dados vai auxiliar muito. Então, olha, isso aqui tudo já existe, e aí as ideias novas e aquilo que é incrível em P&D, né, que realmente vai trazer a diferença no mercado, vai ser mais fácil e mais rápida, né? E eu concluo também, a Teresa falou uma coisa quando ela falou de falhas, né? Eu sou uma apaixonada por P&D, eu digo sempre, né, falo para o meu time, porque às vezes a gente tem time com pessoas novas também e menos resilientes, né? E eu uso sempre uma frase aqui que eu digo que P&D é lindo, porque enquanto está dando errado é teste, quando deu certo é a glória. Muito bom! É fácil de lidar, né? Então, não se frustrem com o errado, aproveitem as experiências. Eu digo sempre, esse grupo que a Teresa disse que tem, nós também temos, nós temos que aprender com os erros e conhecer os erros, não tenham medo de falar deles,
porque isso traz uma bagagem incrível, né? E traz um futuro também muito bacana, e traz a glória, que é o que a gente busca lá no projeto bem lançado, num projeto com sucesso no mercado, né? Que todo mundo de P&D tem orgulho de ver e dizer, nossa, né? Eu participei disso e está lá no mercado vendendo. Então, é isso. Que legal ver o entusiasmo de vocês, falando aí do time de vocês. Muito legal mesmo saber que a construção tudo sai do P&D, né? Através de uma equipe multidisciplinar. Mas é isso aí, gente. Com isso, então, eu queria agradecer muito a presença Ana, de vocês. posso só Pode. aproveitar o gancho que você Claro. deu? Nós vamos estar na FISPAL, a Siemens vai ter um stand lá, então, pessoal, tem meu contato à disposição, e se puder, tiver interesse, nos procurem lá, vamos estar com nossas soluções, especialistas, então a FISPAL é um bom ponto aí de encontro para todo mundo. Com certeza, espero conhecê-los pessoalmente na FISPAL e todos também que estão aqui no webinar. Agradeço muito a presença de vocês, foi uma manhã incrível. Até o próximo webinar, pessoal, ou lá na FISPAL Tecnologia, que está chegando já, né? Um abraço. Obrigada, Obrigado, pessoal. Obrigada, Até mais. foi um prazer. Obrigada. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela audiência aí, pela manhã.